RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande em Movimento, chegando até você pelos canais 24 e 524 da NET. Também estamos ao vivo no Facebook, RDC TV Digital, e sempre no site da RDC TV. Temos também todos os canais de comunicação em todas as redes sociais. Acessa lá, Instagram, também o Twitter. E no Twitter, se você quiser deixar um recado para a gente, coloca do lado da frase hashtag RDC Rio Grande em Movimento. Vai enviando aí a tua pergunta, a tua dúvida também para os entrevistados que teremos hoje, o teu comentário sobre o programa, como é que está o tempo aí na tua cidade. A gente traz aqui imediatamente o teu recado. E nessa quarta-feira nós teremos aqui no programa a advogada Jamile Bill, que vai falar com a gente sobre direito de família, esclarecer todas as dúvidas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as férias para as crianças, algumas coisas que os pais têm dúvidas, vocês podem enviar também, que ela vai esclarecer aqui daqui a pouquinho. Também falaremos sobre dores na lombar. Você certamente, se não tem, já tem algum conhecido, algum parente que já teve, então manda também a tua dúvida, porque um neurocirurgião vai estar aqui também esclarecendo com a gente. Temos também o esporte e as notícias dessa manhã. E, infelizmente, uma delas é da morte do vereador e também ex-jogador de futebol do Grêmio, Tarcísio Flecha Negra. Nós traremos os detalhes daqui a pouquinho, inclusive do velório, que já ocorre nesse momento na Câmara Municipal. Ele que morreu nessa madrugada, enfrentava um câncer e o corpo foi levado no início da manhã já para a Câmara Municipal, onde está sendo velado. Será velado até às 3h30 da tarde e o enterro deve ocorrer às 6h30 no cemitério Jardim da Paz. Mas, antes de eu trazer mais detalhes aqui, vamos lá para a redação para saber como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira. A gente já amanheceu com um pouquinho mais de calor. Ontem estava bem friozinho o amanhecer, hoje já estava mais diferente. Como é que vai ficar hoje? Fernanda, bom dia. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que acompanham o Rio Grande em Movimento. Agora 22 graus aqui em Porto Alegre, está um pouco fresquinho, a temperatura se mantém assim durante o dia, pode chegar até os 27 graus aqui em Porto Alegre e hoje não tem previsão de chuva, viu, Lilian? Quinta-feira, amanhã também o tempo seco, já na sexta-feira, se aproximando do final de semana, daí tem previsão de chuva aqui para a capital, mas no final de semana a chuva deve parar. Vamos acompanhar a previsão para as outras cidades aqui do estado. Em Bagé, a mínima é de 10 graus e a máxima pode chegar aos 25 durante o dia. Em Capão da Canoa, no litoral, a mínima é de 18 e a máxima pode chegar aos 28. Em Esteio, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Pelotas, mínima de 13 e máxima de 29 graus. E em Santa Maria, mínima de 12 e máxima de 28 graus também. E ontem à noite, no Jornal da RDC, nós noticiamos o caso do esfaqueamento da Ariana dos Santos, né, que foi esfaqueada durante o dia dentro de um ônibus aqui da capital. E a Ariana morreu no final da noite de ontem. Ela foi esfaqueada pelo companheiro dentro do ônibus, ele já tinha antecedentes criminais. Então, a Ariana dos Santos, de 34 anos, que nós noticiamos ontem no Jornal da RDC, faleceu na noite de ontem. Lilian. Tá certo, Fernanda. Bom, e a respeito do vereador Tarcísio Flecha Negra, as últimas informações aqui que recebemos da equipe do vereador é que o velório, então, vai ser realizado até às 13h30 da tarde no plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal, e o enterro será na Capela A do cemitério Jardim da Paz, às 6 da tarde. E o vereador que também atuou por mais de 10 anos no Grêmio e é uma perda muito significativa também no mundo do futebol, além do mundo da política, onde ele, mesmo bem debilitado devido à doença, mesmo assim seguiu atuando. Em alguns momentos, né, tinha que se retirar durante os seus pronunciamentos por não estar passando bem. Então, ele que ficou até quando pôde atuante
na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Daqui a pouco, mais detalhes a respeito dessa perda lastimável e que está sendo amplamente lamentada nas redes sociais por diversas personalidades que já comparecem ao velório que acontece nesse momento. Bom, e agora a gente já recebe aqui no estúdio já a nossa querida advogada Jamile Bill, que está aqui conosco. Tudo bom, Jamile? Tudo bem, boa tarde. A Jamile que vem falar sobre direito de família daqui a pouquinho, né? Então eu convido todos os telespectadores a enviarem as suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai conversar aqui com ela. E mandem também pelo WhatsApp, tá? A gente vai trazendo imediatamente aqui, esclarece suas dúvidas. O número tá aí na sua tela. E, é claro, no Facebook, na nossa live da RDC TV Digital. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora nessa quarta-feira, onde trazemos aqui as notícias, também entrevistas para você. Vai enviando aí a tua pergunta, estamos ao vivo no Facebook. Deixa ali na live a tua dúvida, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre férias infantis, quais são as dúvidas que os pais têm sobre esse assunto. Vamos esclarecer todas elas com uma advogada aqui, especialista no assunto. Vamos lá para a redação para saber o que a gente tem de notícias dessa manhã. Fernanda. Falando em férias, né, em dezembro, Natal, desde segunda-feira acontece aqui na capital, no centro de Porto Alegre, a Feira da Economia Solidária. Tem artesanato, produtos da agricultura familiar. A nossa repórter Marcele Dutra foi lá conferir. Vamos ver. Mais de 120 estandes contemplam produtos de pelo menos 30 municípios gaúchos. Esta é a 20ª edição da Feira Estadual de Economia Popular e Solidária do Rio Grande do Sul. São as pessoas que optaram pelo trabalho associado e cooperado, né, sem ter a figura do patrão e do empregado. Todos são sócios, todos são responsáveis iguais pelas despesas e pelo resultado que tiver o empreendimento. A nossa feira, ela é assim também, ela tem esse diferencial. Não existe uma empresa que organizou e está promovendo a feira. Somos nós, é a representação desses empreendimentos do estado inteiro, que trabalha o ano inteiro para realizar a feira estadual. E como estamos no mês de dezembro, é hora de aproveitar e já ir comprando os presentes de Natal para não deixar nada para a última hora. E na feira é possível adquirir direto de quem faz, fortalecendo a economia do estado. Sempre é uma boa venda que a gente faz aqui, né? Porque quem vem na feira já conhece os nossos produtos, costuma vir já com uma ideia do que quer, se quer uma camiseta, se quer um vestido, uma calça, porque já conhecem pela trajetória da Justa Trama, já conhecem, então elas já vêm com a ideia fixa, assim, com a ideia pronta já de qual tipo de peça ela quer. É uma diversidade de produtos, muitos artesanatos, brinquedos sustentáveis, decoração, moda, bijuterias, cama, mesa e banho e produtos de deixar com água na boca, da agricultura familiar, como os queijos, sucos, salames, bolachas, entre outros. Além de tudo isso, o evento ainda oferece uma série de oficinas gratuitas. A gente vai ter oficinas de artesanato também, da boneca negra, a Baomi. Uma outra oficina que está voltada também para um princípio da feira, que é a sustentabilidade, de como fazer as embalagens de papel. Na sequência, no dia 6, a gente tem gestão coletiva e aspectos jurídicos do cooperativismo. Formas jurídicas de empreendimentos da economia solidária, a construção e a formalização. Tem também aspectos do marco regulatório das organizações da sociedade civil e o que isso tem a ver com a economia solidária. E a possibilidade de a gente também estar discutindo com a sociedade para que venham conhecer a economia solidária. O destaque na feira deste ano é a participação e o protagonismo das mulheres no empreendedorismo. Aqui, elas são a maioria, representam cerca de 90% dos expositores. Nosso estande é só de mulheres. Tá? Eu acho que cada vez mais no mercado de trabalho, qualquer lugar que a mulher for, a mulher é aceita, ela tem visão, tá?
ela tem voz hoje em dia. Esse é o mais importante para nós. A feira segue até o próximo sábado, dia 8 de dezembro, no Largo Glênio Pérez, em frente ao Mercado Público. E fica aberta das 8h30 da manhã até às 20 horas. E a Secretaria Municipal de Saúde está oferecendo os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C sem agendamento em diversas unidades de saúde aqui na capital. Hoje, o atendimento é realizado na Unidade de Saúde Modelo, na Avenida Jerônimo de Ornelas, número 55, até às 4 horas da tarde, Lilian. Tá certo, Fernanda. A gente que está no Dezembro Vermelho, né, que é da conscientização aí pelo HIV, contra o HIV, a gente vai trazer e sempre ao longo da semana, né, esse alerta que é importantíssimo. Está tendo esse rodízio aí e sendo colocado um laço vermelho em frente aos locais que naquele dia estão tendo, né, o atendimento. Uma iniciativa muito bacana que a gente vai seguir falando aqui nesse mês, aqui no programa. Bom, agora chegou a hora da gente falar com a nossa especialista aqui, a advogada Jamile Bill, já está aqui com a gente. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Lilian? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada. Bom, nosso assunto hoje, certamente o pessoal tem muita dúvida, né? E é bem propício para essa época de férias que estão chegando, que são as viagens, né? E autorizações, enfim, o que é necessário para os pais nas viagens dos filhos. Sim. Né? Então, vamos conversar aqui com a Jamile sobre isso. Bom, na verdade, eu acho que a principal dúvida das pessoas, ela paira quando os pais são separados, né? Já tem, inclusive, outras famílias e um deles queira viajar com a criança. Então, nesse caso, é necessário uma autorização, principalmente quando se trata de viagem para o exterior. A Resolução 131 do CNJ de 2011 disponibilizou um formulário padrão que dispõe sobre o tema. Além de regularizar o assunto, regulamentar, ali no formulário ele já está pronto. Tu pode preencher com quem está indo, os dados da criança, e isso tem que ser autenticado pelo outro pai para que a criança possa sair, além de ter o passaporte, né? Essa autorização é indispensável justamente porque existem casos que não existe consentimento de um dos genitores, então o outro, quando chega lá na Polícia Rodoviária Federal, a polícia tem que estar ciente que ambos estão de acordo com aquela viagem, né? Bom, e tem alguma lei, quais são as regras, assim, para viagens de filhos de pais separados, né? Além nessa que tu citou. Isso, essa é a resolução que regulamenta, né? Quem fiscaliza isso, na verdade, é a Polícia Rodoviária Federal. E sempre que falta a anuência de um dos genitores, é preciso solicitar uma medida judicial. O que a gente vê que acontece muitas vezes é que os pais não se dão bem, ou até por birra, alguma coisa nesse sentido, não querem autorizar, mas não tem motivos para que isso não ocorra. Então, o que o pai ou a mãe interessada em fazer tem que fazer é juntar os fatos e entrar com um pedido judicial para que o juiz supra a assinatura e conceda um alvará de autorização. Então, esse supra a autorização de um dos pais, no caso de ele não permitir ou não querer assinar o termo, né? Esse formulário padrão, que é disponibilizado pelo CNJ, ele tem que ser autenticado em cartório e caso não conste a data ali, a validade dele é para 2 anos. Mas ali consta o período em que a criança vai estar saindo. Por exemplo, vai estar passando 1 semana fora do Brasil, tem que constar ali qual é o período discriminado, para que quando passe pela Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, eles consigam perceber aquele que realmente tem autorização para aquele período, né? Certo. Bom, tem muitos adolescentes e até as crianças que demoram bastante para fazer o documento de identidade, Sim. por exemplo. Quais são os documentos que são necessários, então, para as viagens? O que o pessoal precisa ficar atento? É que, na verdade, é necessário um documento com foto, né? Muitas vezes, os pais levam uma certidão de nascimento, mas não conseguem comprovar pela imagem que é a criança. Então, é indispensável que tenha um documento com foto original para comprovar e conseguir comparar, né? E, no caso de viagem para o exterior, então, o passaporte. Certo. Isso. Bom, sendo parente ou não, né, qualquer pessoa que viaja com uma criança, ela precisa levar quais documentos? E também para quem vai pegar a estrada,
Os mesmos documentos? Sim, na verdade, parentes até 3º grau, eles podem estar andando com a criança, né? Pode estar levando a criança para viagem com autorização dos pais. Mas se, por exemplo, for uma pessoa estranha, relação familiar, tem que ter autorização judicial de ambos os pais para que seja autorizado a sair com crianças menores de 18 anos. E se for uma viagem nacional, que for por rodovias, por exemplo, tem que ter também essa autorização para que ela possa sair do estado. Tá, e com a criança que viaja com a mãe para o exterior também precisa? Precisa autorização do pai, no caso. Se, por exemplo, o pai já é falecido, ela precisa levar a certidão de óbito para comprovar, porque aí, no momento que ela for sair, vão solicitar autorização, porque tem que ser os 2 genitores que estão autorizando a saída da criança. Certo. Bom, tem uma pergunta aqui da Kátia. A Kátia que está com um problema, ela é divorciada e quer levar o filho de 6 anos para a Disney. Mas o ex-marido, por ter aquilo que tu citaste ali no início, eles têm desavenças, ele não quer autorizar a viagem do filho. Como é que ela deve proceder? Aí vai no caso da autorização judicial que a gente comentou. Se ele não quiser assinar esse termo, né, que está disponível no site do CNJ, que é um formulário padrão, ela teria que entrar com um pedido judicial, informando as datas, os fatos, a situação. E ele não tendo motivos para não autorizar ou algum risco que corra a criança para estar indo em determinado período com a mãe, o juiz vai acabar, por sentença, suprimindo essa assinatura do pai e autorizando. Ele teria que ter um motivo hábil para justificar o porquê que ele não quer autorizar a saída da criança, né? Se é férias, se tem um prazo determinado para ir e voltar. Certo. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Patrícia quer saber a questão do seguro, como é que ficam os seguros para as crianças, seguro-saúde. O seguro, na verdade, ele pode ser autorizado, pode ser solicitado pela pessoa que está levando. Porque o seguro, ele não vai prescindir da assinatura de ambos, porque uma pessoa vai estar fazendo a solicitação, né? Mas para sair, e inclusive os hotéis solicitam a autorização de ambos os pais para a viagem daí. Certo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quanto à questão de descontos para crianças, para bebês, como é que também o pessoal pode esclarecer essas dúvidas? A questão de descontos em viagem, isso vai muito da companhia que oferece. Tem muitas que, por exemplo, para crianças até 5 anos se vão no colo, mas não seria o adequado, né? Não cobram, até 12 anos tem uma outra política, mas isso vai de companhia para companhia, porque não existe uma lei que regulamente o desconto, a obrigatoriedade de conceder o desconto, né? Tem toda uma regra, né? Para os que viajam no assento separado ou não. Porque no momento que a criança também está usando um assento, ela está usando tanto quanto o adulto, digamos, para uma companhia aérea, né? A maioria vai no colo do adulto, né? Exato. Acho que na maioria dos casos. E nas viagens nas quais a criança completa 2 anos, porque aí depois, se durante essa viagem planejada a criança ultrapassa o limite da idade, né, segundo o qual as companhias autorizam os passageiros, né? Na verdade, passando daquela idade, iria se praticar a política que a empresa determina, a companhia, né? Porque a análise dos critérios ela é sempre objetiva. A idade é essa, então a política de aplicação de desconto é essa. Não é feito, normalmente não é feita uma exceção, né? Quando dá compra dessas vagas. Certo. Porque teria como comprar 2 passagens separadas, né? Para o voo de ida e volta, ou comprar passagem única de ida e volta, né? Mas esses direitos, caso haja algum problema, o que é que os passageiros podem fazer? Eles têm que entrar em contato com a companhia, né? O saque da companhia, sendo algum problema que diz respeite a valores, tarifação, porque isso diz respeito à política de Código de Defesa de Consumidor, né? Então, o fato de se enquadrar ou não numa política de preço não mais é regulamentada, então, por alguma questão de direito de família, né?
tem muitos problemas relacionados, assim, a criança ou adolescente foi viajar sozinho e teve problemas com a companhia, check-in, porque se os adultos têm muitos problemas, né, com mala, enfim, imagina os adolescentes ou crianças, tem muitos relatos, tem muitos casos? Na verdade, sempre que ele estiver viajando, ele vai ter alguma autorização ali, né? Então, ele vai ser tratado como se adulto fosse para aquelas questões, né? Então, muitas vezes falta um amparo, mas isso é uma política que tem que ser trabalhada em cima das questões de defesa do consumidor, né? Talvez alguma política de auxílio para menores, para que eles possam ter um amparo quando dessas viagens que não estão acompanhados pelos pais, né? Perfeito. Vamos também deixar bem claro, então, para o pessoal, né, que anotar aí, quer deixar um filho pequeno, precisa viajar. Por exemplo, eu na minha família tenho o caso da minha prima, que tem a filha que sempre visita a avó nos Estados Unidos, né? Então, ela é pequena, tem, às vezes, criança entre 5 e 11 anos, né? E precisam, então, da autorização. Onde devem ir exatamente? Para pegar essa autorização, o site do Conselho Nacional de Justiça, tu entra, tem um formulário padrão, já tem um link. Tu entra, imprime ali, tem os dados dos pais para colocar os dados da criança, o período da viagem e aquele próprio documento pode ser autenticado. Isso no caso de uma autorização em que é dada sem problemas por um dos pais, né? Mas quando precisa o suprimento judicial, então precisa que daí o pai ou a mãe que queira viajar pegue um advogado, junte todos os dados da viagem, junte os dados da criança, os motivos ali que justificam a saída, né? Se é para lazer ou não, e a partir dali faz o pedido judicial, que é quando um dos pais não autoriza a viagem, né? Mas esse formulário é bem tranquilo, pode ser acessado por qualquer pessoa, pode ser impresso e preenchido à mão e autenticado daí. Certo. A Luana está perguntando em questão de extravio de bagagens, problemas com as bagagens também, o que deve ser feito? Isso eu acho que... na verdade, sendo extravio de crianças, mesmo sendo de crianças ou de adultos, né, aí deve ser solicitado. Se o menor tem autorização para viajar, depois pode tanto o genitor quanto ele mesmo requerer informações da bagagem, porque ele está ali sozinho viajando. Mas pode também os pais vir a solicitar, com a companhia aérea, no caso, né? Perfeito. Aqui o Roberto está falando da questão dos preços das passagens aéreas. A questão dos descontos a gente falou, né, já agora há pouco. E eu acho que a gente já respondeu, né? A gente já respondeu, Roberto. Mas vamos terminar, então, acho que falando, já que ele está perguntando, né, essa questão, também a quem recorrer com qualquer problema que ocorrer nesse sentido com as companhias, a quem devem recorrer, então, os passageiros? Na verdade, primeiro deve-se entrar em contato, né, com o 0800 da companhia, relatar um problema, mas a gente sabe que muitas vezes não é solucionado por ali, né? Não sendo o caso, existe o PROCON, que é um órgão administrativo de defesa do consumidor, onde a pessoa pode ir, levar as informações e o órgão entra em contato com a companhia para que eles expliquem a situação, relatando o porquê não foi concedido ou porquê aconteceu isso. E, em último caso, muitas vezes as pessoas entram com medidas judiciais para pleitear algum direito que foi violado nessas questões de viagem ou qualquer outra de defesa do consumidor, né? Maravilha. Bom, tem algum site também, algum contato teu que tu queira deixar, assim, para o pessoal que tiver dúvidas também? Sim, a gente pode entrar em contato através da nossa página, que é ambientale.com.br, e ali deixar as dúvidas, né, a respeito do assunto. Tá certo. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Jamile. Até semana que vem, até. com um outro assunto para esclarecer para os nossos telespectadores. Enviem sempre aí as suas perguntas e também deixem teu comentário lá na nossa live no Facebook, que a gente traz aqui para a Jamile responder. Bom, agora a gente vai lá para a redação rapidinho com a Fernanda. Lilian, tu gosta de cachorro? Tem gato, cachorro na tua casa? Amo cachorro, gato também, mas cachorro principalmente. Então, através de um projeto social, surgiu a ideia de criar uma cafeteria aqui em Porto Alegre, onde os animais de estimação podem entrar junto com os donos. E parte de tudo que é vendido também vai para a causa animal. Quem nos conta essa história é a repórter Manuela Veiga.
Imagine só você passeando pela rua com o seu cachorro e de repente bate aquela fome. E você se depara com uma situação. Como que eu vou entrar numa cafeteria, por exemplo, e levar o meu bichinho junto? Mas aqui a proposta é diferente e o espaço é aberto para todos. E é o que você confere agora na reportagem. Por aqui os peludos tomam conta do pedaço. Tem cardápio para o dono? Tem. Tem opção para a turminha de 4 patas? Também tem. Esta cafeteria, que fica no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, permite a entrada dos animais de estimação dos clientes. Cada detalhe aqui é pensado para os pets. Se eles aprovam a ideia, imagine só os donos. O Simba e a Zuleika são os filhos de 4 patas da Alice, que é estudante de medicina veterinária e apaixonada pelos animais. Eu acho que deveria ter mais espaços aqui em Porto Alegre, né, para incentivar a convivência dos animais, e cada vez mais as pessoas estão adotando mais animais, né? Se o Josh aprovou os petiscos aqui na cafeteria, a Letícia, então, assinou embaixo. Uma ótima ideia, porque não são todos os lugares que aceitam cachorros, né? E eu adorei a ideia quando eu fiquei sabendo que abriu, porque agora que eu descobri que eu achei que era só lá no fundo, mas não, é todo lugar que é liberado com cachorro, então para nós é ótimo, assim. É isso mesmo, por aqui não há restrição. A socialização dos animais com os donos acontece em todos os espaços. O curioso é que esse projeto surgiu a partir da causa animal. Mariana é empresária no ramo de cafeterias há mais de 20 anos. Ela nos conta que há bastante tempo, ao lado de amigos e parceiros de trabalho, une forças e promove campanhas para o amparo dos bichinhos que passam por necessidades em bairros carentes da capital. A ideia ganhou força em outubro de 2017, quando Tosca, que era o xodó de Mariana, veio a falecer. A partir daí, uma nova missão surgia na vida da proprietária do café. Aquela dor que parecia que arrancaram um pedaço meu, eu tinha que fazer alguma coisa com aquela dor. Então, assim, o que eu sei fazer? Café. Né? Alguma coisa a gente aprende em 24 anos. E eu disse, bom, então eu vou privilegiar, são os cachorros de rua. Parte da renda do café vai para o projeto Tô, em homenagem à Tosca. Todo o recurso auxilia os animais de rua. Além disso, a proposta aqui é diferenciada e bem parecida com muitos lugares fora do Brasil. Eu morei fora, morei bastante tempo na Alemanha e na Itália, e era uma bronca que lá os cachorros frequentam. Nos Estados Unidos os cachorros vão nas universidades. E eu me sentia muito mal em deixar minha cachorrinha na rua, presa ali numa árvore, podendo ser roubada. Então eu disse assim, meu Deus, como a vida toda eu tive cafeteria dentro de shopping, nunca foi possível isso. A ideia que saiu do papel agrada o paladar dos donos e pets. Além dos biscoitos naturais de espinafre, batata doce, cenoura e tantos outros, tudo sem conservantes, é claro, também tem uma cerveja de caldo de carne. E ainda tem a opção vegana da variedade. Veterinários não, para melhorar a imunidade dela, dê levedura de cerveja. Então, levedura de cerveja é tudo de bom para a imunidade. E aí a gente desenvolveu esse aqui porque muitos dos nossos clientes são veganos. E a gente criou, então, de legumes. E aí, bateu o apetite? A pergunta vale para você e para o seu pet. Opções não faltam. E é claro que o mais bonito de tudo é ver a parceria de pais e filhos de 4 patas em cada canto. Olha aí que legal. Agora, além das escolinhas para cachorro que já tem aqui em Porto Alegre, tem mais essa cafeteria para aproveitar. Daqui a pouco a gente volta, Lilian. Muito legal, Fernanda. Daqui a pouco eu te chamo aí de novo. E antes do intervalo, só um recadinho para você. Badesul, há 20 anos, dando valor para o Rio Grande crescer. E o Rio Grande em Movimento vai para um rápido intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Agora a gente vai falar de esporte, mas antes só mais algumas informações a respeito da morte do vereador e ex-jogador do Grêmio, Tarcísio Flecha Negra. O prefeito Nelson Marquesan Júnior decretou luto de 3 dias. E como nós falamos aí no início do programa, o Tarcísio Flecha Negra, que morreu aos 67 anos aqui em Porto Alegre nessa madrugada. Ele que foi vereador
na capital desde 2008 e estava internado no Hospital São Lucas da PUC com um quadro de tumor ósseo. Foi uma morte inesperada para a família. O perfil oficial aí dos times aqui da dupla Grenal, conforme o JB agora já vai relatar para a gente, já se manifestaram aí também, assim como diversas personalidades, não só do meio político, como também esportivo, já que é uma grande perda também para o futebol. João Batista Filho, bem-vindo aqui no estúdio. Vamos então dar os detalhes dessa grande perda, né, para o futebol gaúcho. Bom, então a gente começa falando sobre o Tarcísio, que é simplesmente o jogador com o maior número de partidas pelo tricolor. São mais de 700 jogos, mais de 200 gols. A história do Tarcísio se confunde simplesmente com o período mais vitorioso do Grêmio. A gente tem alguns gols aí que o próprio Grêmio postou, que mostrou para vários torcedores nas suas redes sociais. Aí são vários dos gols do Tarcísio, um ponta de muita habilidade, muita velocidade. Ele foi campeão brasileiro com o Grêmio, campeão gaúcho diversas vezes e não precisa dizer campeão do mundo com o tricolor. 12 anos de história vestindo a camisa gremista, é sim uma das figuras mais emblemáticas. O apelido Flecha Negra dado por Haroldo de Souza ficou para ele, ficou marcado para o resto da vida dele. Enfim, uma história lindíssima. Há pouco o Renato Portaluppi também se manifestou, ex-companheiro dele de equipe, teve a oportunidade de jogar por longos anos ao lado do Tarcísio, 12 anos de clube, 12 anos de Grêmio, jogador que simplesmente vestiu o maior número de vezes a camisa gremista, são mais de 700 jogos do Tarcísio. Ele ficou até 87, né, JB? Exatamente. Quando acaba deixando o Grêmio, ele não é gaúcho, ele é do interior de Minas Gerais, se destacou no futebol carioca, mas veio para o Grêmio e aí fez sua vida, tanto que ficou em Porto Alegre, casou aqui, teve suas filhas. A filha do Tarcísio, que é uma pessoa muito especial, que a gente manda um beijo, ela trabalha no Grêmio, é uma pessoa que está sempre lá na assessoria de imprensa trabalhando. Enfim, ele criou raízes no Rio Grande do Sul e também com a família gremista e todo aquele nosso apoio para o Tarcísio Flecha Negra, que nos deixa aos 67 anos. Bom, vamos falar também sobre o Grêmio dentro de campo, né? Sobre as coisas que estão acontecendo para 2018, no que aconteceu nesse ano, já a projeção para 2019. O repórter Pedro Oliveira traz essa matéria. A temporada do Grêmio em 2018 não teve os títulos esperados como Libertadores ou Brasileirão, mas mesmo assim teve títulos. O tricolor venceu 2 dos 5 campeonatos em que disputou. E foi o Campeonato Gaúcho que o Grêmio necessitava de buscar a hegemonia do futebol gaúcho e conquistou a Recopa, né? E não chegamos à final da Libertadores, da Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, mas no geral o aproveitamento da equipe foi muito bom. Nesse ano, o tricolor disputou 73 jogos e venceu 37, um aproveitamento de 51%. No final do ano, o time até sofreu um desgaste por conta do alto número de partidas disputadas. A gente iniciou o ano bem, né? Com 2 títulos ali, da Recopa e do Gauchão. A gente sabia que ia ser difícil as outras competições, mas a gente queria, né? Apesar de ter deixado escapar algumas pro brasileiro, a gente tinha algumas chances reais em alguns jogos que acabou deixando escapar. Mas é focar, porque a gente sabe que jogar em time grande é assim, decisão sempre, e no ano que vem não vai ser diferente. Os títulos que o Grêmio queria, de verdade, como Brasileirão e Libertadores, o time não conseguiu. Mas não se pode dizer que a temporada foi ruim. Foi uma temporada boa, independente de ter ganho títulos, ter perdido títulos, enfim, faz parte da competição, mas o importante é que se viu um trabalho bem elaborado, um trabalho bem executado. Foi o que vocês viram aí, a gente sempre falou também dentro do grupo isso. A gente fez uma excelente temporada com 2 títulos, vem há 2 anos aí a equipe ganhando grandes campeonatos. E é isso daí, esse grupo aqui é vencedor e a gente sabia que era importante esse jogo de hoje, para ficar nesse G4 aí, para até ano que vem facilitar as coisas, para fazer a preparação. Libertadores da América, uma palavra constante no dicionário do tricolor. E a do ano que vem é a terceira seguida, sendo que nas últimas 2 o tricolor foi campeão e esteve na semifinal da Libertadores. São 2 campanhas muito boas. Não é à toa que o tricolor é chamado de rei de copas. Das 18 participações do Grêmio no campeonato, na metade delas o tricolor esteve, no mínimo, na semifinal. E com tanto Libertadores quanto Brasileirão para escolher, o Grêmio vai forte para 2019.
Mas será que já projetou o próximo ano? O professor sempre passa para nós aquele caminho que, teoricamente, podemos dizer assim, né, é mais fácil. Nunca é mais fácil, porque a gente sabe da importância dos jogos, da dificuldade dos jogos. Mas o professor costuma passar para a gente aquele que é mais, digamos, palpável, né, aquele que a gente está bem próximo, como era a Libertadores desse ano. Mas espero que ano que vem a gente possa tentar criar um bom elenco aí grande, recheado de bons jogadores, para a gente pegar essas vagas aí. Não tem como pensar agora, né? Agora é um ano muito cansativo aqui no Brasil, né? Esse calendário nosso é muito pegado. Agora tem que descansar a mente aí para 2019. Ver aí, com certeza o Grêmio sempre vai entrar. Desde a Copa do Brasil para cá, tá entrando nas competições sempre firme para ser campeão. Tá, mas a dúvida que não quer calar. O Grêmio quer a Libertadores ou o Brasileirão para 2019? Não, a gente prefere os dois, né? Se vier os dois, mas a gente costuma falar que vem a lucro porque são dois grandes campeonatos. Mas a gente tem que estar bem preparado para os dois. O Grêmio quer a Libertadores ou o Mundial, né? Acho que o Grêmio vai querer os dois. Numa dessas, ver o que vai se apresentar para o Tricolor em 2019. O presidente Romildo já garantiu um elenco mais forte para a próxima temporada. Bom, quem fez um baita de um ano, mas aí pelo outro lado, pelo lado do Internacional, foi o Rodrigo Dourado, volante de destaque, campeão da bola de prata, conquistou na realidade a bola de prata pela ESPN, conquistou também uma vaga na seleção dos melhores da competição do Campeonato Brasileiro pela CBF, e o repórter Guilherme Paz nos conta mais sobre essa temporada do Rodrigo Dourado. São 12 anos jogando pelo Internacional. De prata da casa, a capitão colorado, Rodrigo Dourado Cunha. Começou a sua história aos 12 anos no Internacional, mas de lá pra cá, já passou pela seleção brasileira, na Sub-15, Sub-16, na 17, até se tornar campeão olímpico com a Sub-23. Com maturidade adquirida, o jovem de 24 anos se tornou o capitão do Internacional esta temporada, mesmo tendo em campo muitas vezes D'Alessandro. Com técnica, bom passe e força na marcação, 2018 foi o ano em que realizou sua melhor temporada. Foram 47 jogos no total e com ele em campo, a equipe sofreu apenas 8 derrotas. A premiação dourada pelo ótimo desempenho foi recompensada no início da semana, eleito o melhor primeiro volante do Campeonato Brasileiro. Muito difícil chegar onde eu cheguei, um profissional, então fico muito honrado, muito feliz de vestir essa camisa. Uma camisa que eu nasci torcendo, né? Eu sou colorado desde pequeno, então sempre será uma honra e quem sabe a gente veste por bastante tempo ela. Seu passe está valorizado. As investidas do mercado europeu começam a surgir. Seu contrato com o Inter vai até dezembro de 2020, mas já existe a especulação que o Milan da Itália possa fazer uma proposta entre 12 e 15 milhões de euros para tirar o jovem meio-campista. Difícil de responder agora, né? Claro que eu tenho o sonho de jogar fora, jogar na Europa. Eu já venho de quatro temporadas aqui no Internacional. Acho que a valorização tanto do grupo quanto minha está sendo boa esse ano. Mas, com a Libertadores da América no ano que vem, a permanência de Dourado é essencial para o Colorado. Mas eu vou ser bem sincero com o torcedor do Internacional. O Inter, se chegar uma proposta nesses termos, beirando aí, pelo menos o Inter tem 70% dele. Se chegar a 10 milhões de euros pro Internacional, por seus 70%, e claro, aí tem que negociar com o investidor, com o empresário, os outros 30, mas 10 milhões, vamos arredondar, 40 milhões de reais para os cofres do Internacional, libera o Rodrigo Dourado, que já está com 25 anos, foi capitão nessa temporada, fez bons jogos com a camisa do Inter neste ano, quer seguir sua vida. Então, chegando essa proposta do Milan ou até do Hertha Berlim, que é outro clube que acena com essa possibilidade, o Inter libera o Dourado e não tem muito o que fazer, o jogador já deu sua contribuição por aqui. Bom, outro cara que foi bastante elogiado foi Odair Hellmann. E ele ontem simplesmente foi lembrado pelo técnico da seleção brasileira, o Tite, que está neste momento no Rio de Janeiro fazendo um curso, a licença Pro da CBF, que é o top do curso da CBF para técnicos de futebol, ao lado de Dunga, de Mano Menezes. E o Tite deu uma entrevista falando sobre Odair Hellmann. Vamos conferir? O trabalho com início, meio e fim do Odair é uma coisa absurda. Tu pegar uma equipe que estava na segunda divisão e trazer ela para a primeira divisão
como foi, e mantê-la entre as 3 primeiras, indeterminadas pela busca do título, pô, isso é digno de muito elogio. Tá com moral o Odair Hellmann, Lilian, recebendo simplesmente elogio do técnico Tite da seleção brasileira. Muito obrigada, JB, por trazer esses esclarecimentos aí nesse dia tão triste, né, para o futebol gaúcho. A gente teve agora há pouco também manifestação do Internacional pelo microblog Twitter, assim como tivemos do Grêmio também, lamentando a morte do Tarcísio Flecha Negra. E, coincidentemente, agora o nosso entrevistado já fez aulas na escolinha do Tarcísio Flecha Negra, olha só. Nós recebemos agora o neurocirurgião Thiago Torres de Ávila, que vai falar para a gente sobre dores nas costas, dores na lombar. Vai enviando aí a tua pergunta, a gente está ao vivo no Facebook RDC TV Digital, coloca aí a tua dúvida, com certeza deve ter, né? Quem é que já não teve dor nas costas? Ou conhece alguém que já teve? Coloca aí tua dúvida também no WhatsApp, que a gente traz aqui para o nosso convidado. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Pois é, e só para a gente, né, complementar aqui, fizeste aulas então com o Tarcísio? Há muito tempo, né? Há muito tempo, eu devia ter 10, 12 anos. Ele tinha uma escolinha de futebol e tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele, conhecer pessoalmente o campeão do mundo, Tarcísio Flecha Negra. Um professor muito querido na época, que tentava nos ensinar um pouco de futebol. Comigo não deu certo, não aprendi absolutamente nada. Mas foi uma experiência, pelo menos interessante, muito gratificante, conhecer um campeão do mundo pelo Grêmio. Que bacana. O vereador e jogador que foi conhecido também por ter sido uma pessoa que se envolvia muito em campanhas e auxílio às outras pessoas, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar então, vai enviando aí a tua dúvida, porque a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta. Rio Grande em Movimento está de volta, vamos falar agora com um especialista em dor nas costas, daqui a pouquinho, dor lombar, vai enviando a tua pergunta. Antes, vamos rapidinho ali para a redação, Fernanda. O Estado aprovou, né, a lei que permite que as empresas destinem parte do que devem do ICMS à segurança pública. Vamos conferir a reportagem. A lei havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e hoje foi regulamentada com a assinatura do governador. De acordo com o secretário de Segurança Pública, César Schirmer, esta é uma lei inédita no país que deve beneficiar toda a população gaúcha. O contribuinte que tem que pagar X de ICMS, ele pode pagar 95% em recursos, em dinheiro, para o caixa da Secretaria da Fazenda e 5% ele pode destinar à segurança pública, obviamente que previamente acordado com a Secretaria. E em cima desse 5% ele tem que botar 10% sobre os 5% em ações de prevenção. É a primeira lei que permite à sociedade civil, enfim, aos empresários, aos contribuintes, direcionar os seus recursos, os recursos que paga do ICMS para a segurança pública. Para o próximo ano, o potencial de arrecadação de recursos a partir desta lei é de 162 milhões de reais, que serão aplicados naquilo que é necessário para a segurança. Esses recursos, eles se destinam àquilo que nós previamente acertarmos. Não é o que o empresário quer comprar, é aquilo que nós precisamos para a segurança pública. Então, se ele quiser comprar uma arma, bom, nós vamos dizer, olha, arma nós não queremos agora, não precisamos de veículo. Ou precisamos do veículo em Porto Alegre, numa cidade do interior, enfim, isso é uma negociação. Agora o objetivo é estreitar os laços com a iniciativa privada e, assim, acelerar a compra de equipamentos para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Muito legal a iniciativa, né? Então, lembrando que a gente já falou aqui no Rio Grande em Movimento, a Secretaria de Saúde, além dos testes gratuitos de AIDS, também está realizando nessa semana a vacina contra o sarampo nos campos da URGS e em escolas municipais. Hoje acontece das 18 às 20 horas na Escola Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, Almirante Bacelar, na Escola Santa Rosa e na Escola Estadual Itália, Lilian.
Tá certo. E agora vamos falar de dor nas costas, né? Já recebemos aqui o neurocirurgião Tiago Torres de Ávila. Vamos então, eu queria te perguntar, a gente sabe que a dor nas costas ela tem muitas causas aí diversas e pode se manifestar de diversas formas, mas um dado é que um dos principais motivos de afastamento do trabalho no país, um dado recente desse mês, é que é causado, a dor nas costas é responsável por esse afastamento, né? Foram mais de 100 mil licenças só no ano passado por causa disso, doutor. A lombalgia, a dor nas costas, né, é de fato uma doença muito prevalente. Para a gente ter uma ideia, assim, 80% da população, em algum momento da sua vida, vai apresentar um episódio de dor intensa nas costas. Tá? Se a gente pegar ao longo de um ano, os dados nos mostram que de 10% a 30% da população, e eu acredito que no Brasil a gente tem uma população que está muito mais perto dos 30% do que dos 10%, porque esses são dados americanos, lamentavelmente nós não temos uma epidemiologia no Brasil tão boa assim, mas até 30% da população vai apresentar um episódio de dor intensa nas costas pelo menos uma vez por ano. Então, uma de cada 3 pessoas é um número bastante grande. Bom, no trabalho, no caso, isso acontece por causa também dos maus hábitos, né? Além do sedentarismo e tal, também tem a má postura, enfim, isso é bem comum, né? O que eu costumo dizer sobre a nossa coluna é que o que a gente tem que ir fazendo ao longo da vida é uma poupança. Tá? Se a gente olha para a anatomia da coluna vertebral, a gente vai ver que existe uma parte óssea, uma parte muscular e uma parte ligamentar, certo? À medida que minha parte muscular e a minha parte ligamentar vai enfraquecendo por sedentarismo, por má postura, né? A minha parte óssea vai sendo sobrecarregada. E essa parte óssea mais o disco intervertebral, né, começam a ficar sobrecarregados e começam a sofrer. Isto vai agravando o processo de degeneração dessa estrutura óssea e vai provocando com o tempo dor. Certo. Bom, como é que a gente pode saber quando a causa é primária ou secundária? Bem, uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar de dor lombar, quando a gente tem um paciente com dor lombar, é a história clínica. Tá? A história clínica ela é fundamental e tem algumas coisas que acendem uma luzinha vermelha, uma red flag, como a gente chama, né? E essa bandeirinha vermelha, essa luzinha vermelha que acende ali para nós, são principalmente quando a gente vai pensar que essa dor lombar pode ser causada não por um processo degenerativo, tá? Mas por uma infecção ou até um câncer eventualmente. Não quero aqui ser alarmista, tá? Acho que isso é importante falar. Dor lombar é uma coisa super prevalente, são raras essas situações, mas as dores lombares secundárias a outras doenças, elas têm características específicas que a gente colhe na história médica. Bom, nesses casos, então, em que a dor na coluna é a causa primária, seria, então, esses casos de escoliose, por exemplo? Não necessariamente hérnia de disco. só hérnia de disco, né? Não só a escoliose, mas todo o processo degenerativo da coluna lombar, que pode cursar, sim, em casos mais graves, com uma escoliose, que pode cursar em casos mais graves, com uma hérnia de disco, por exemplo. Certo. E no caso, assim, então, de uma dor crônica, né, persistente, aí, ficou mais de um mês com dor. Nesse caso, tem que suspeitar que tem alguma outra doença causando, né? Então, a definição de dor lombar crônica, na verdade, a gente divide ela de 3 formas com relação ao tempo, né? A gente tem a dor lombar aguda, que é aquela dor que vai durar até 4 semanas. Tem a subaguda, que dura até 3 meses, e a dor crônica, que é uma dor lombar que tem uma duração maior de 3 meses. Né? Então, essas são as classificações do tempo para a dor lombar. Quando ela passa de 4 semanas, ela tem uma chance maior, portanto, né, de se tornar uma dor lombar crônica, e, nesse caso, a maioria das vezes a gente vai encontrar um processo degenerativo da coluna. Perfeito. Para encerrar, rapidinho, qual é o melhor tratamento e exames a ser realizados? Melhor exame, não temos dúvida nenhuma, que é o exame clínico. Tá?
É uma boa conversa com o médico, um bom exame pelo médico, e aí depois disso é que vai se determinar quais são os exames complementares a serem realizados. Ou, eventualmente o raio-x, a ressonância, uma eletroneuromiografia, mas isso vai depender do exame, da história e de qual paciente. Tá certo. A gente convida que retornem novamente aqui no programa. Prazer. Esse é o nosso convite e teremos muito prazer em esclarecer mais dúvidas contigo. Obrigada pela presença. Perfeito. A gente encerra por aqui. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias e informação para você. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.